Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, mais uma quarta-feira juntinhos, né? Estudando o quê? Transportes de mercadoria. Então, na página 30, vou dar uma explicação, tá certo? Como você já estudou, os meios de transporte, eles servem para quê? Para quê? Para facilitar a vida das pessoas, dando um pouco de conforto, certo? Encurtando o quê? Tempos de viagem, diminuindo o peso de cargas, ok? Contudo, para muitas pessoas, os meios, eles significavam um doloroso trabalho. Então, na época em que os escravizados, eles formavam a principal mão de obra no Brasil, muitos transportes eles eram movidos à força humana. Redes nos ombros, como vocês estão olhando aí, certo? Redes nos ombros que carregavam pessoas, ok? Nessas, as pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. Depois, vocês vão observar aí que teve a leiteira, certo? A liteira. Liteira é uma espécie de cadeira com cortinas. Era um dos meios de transporte usado pelas pessoas muito abastadas. Geralmente, os escravizados, eles carregavam a liteira em ombros. Depois, nós podemos observar o que aí? Outros meios de transporte eram o sege, certo? Um tipo de carruagem com duas rodas. E esse movimento, quem puxava essa sege eram animais, mas havia um cocheiro para conduzir. Aí vamos ver agora na página 31 sobre o transporte de mercadorias. Então, no passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Então, nós podemos citar, muitos eram colocados em quê? Em túneis e amarrados em pedaços de madeira, podendo o quê? Assim ser carregado. Esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxadas por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos na cidade e levados até os portos e então enviado para a Europa. Nós podemos observar também o quê? Transportes coletivos. Aí na página 32. Então, quando a gente fala em transporte coletivo, você já utilizou? Ok, o ônibus, né? Isso é um transporte, é um meio de transporte coletivo, certo? Em que ocorre a locomoção de pessoas, certo? Ao mesmo tempo. Em geral, esses transportes públicos, ou seja, de responsabilidade do governo, ele deve atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos. Então, o meio de transporte aqui que vocês utilizam, o ônibus, vocês pagam a passagem, não é isso? E nós temos também o bonde, certo? Foi um dos primeiros transportes coletivos no Brasil. No início, os bondes eram puxados a cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Então, os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. Aí agora, vocês vão ter agora essa atividade para responder, que eu vou dar uma breve explicaçãozinha. Então, esta foto, ela foi registrada aonde? Aí embaixo vocês podem observar que foi no Rio de Janeiro. Há cerca de quantos anos? 100 anos. Então, leia a imagem e depois responda as questões. Que meio de transporte está sendo retratado na fotografia? Vocês estão observando que meio de transporte é aí? O bonde, né? De tração o quê? Animal. Então, esse meio de transporte é coletivo ou individual? Ele era, na época, um meio de transporte coletivo. Qual é a principal diferença entre meios de transporte em relação aos transportes que existiam nos dias atuais? É o que os de hoje, eles são motorizados. E antigamente, eles eram o quê? Carregado, puxado por quem? Por animais, ou então por escravos. Aí agora você vai citar 3 meios de transporte que existem no Brasil, que existiam no Brasil há mais de 200 anos. E depois vai completar cada frase com o nome de um ou mais transportes usados no passado brasileiro. Vou citar alguns aqui e você vai ler e vai ver qual melhor se encaixa para esta questão aí. Nós temos canoa, naus, caravelas, carro de boi, carroças, carruagens, bondes. Então, aí você vai ver em qual dessas se encaixará em uma dessas frases aí. Aí, sobre as bandeiras de entrada que nós estudamos na aula anterior, eu quero que vocês
responda as questões. O que eram? O que eram as entradas e a bandeira? Era grupo de quê? Expedicionários, que eu expliquei para vocês. E eles vinham para o quê? Para desbravar, certo? Então, qual era o objetivo dessa organização? Eles vinham procurar o quê? Metais, pedras preciosas, ouros. O que mudou no território brasileiro depois do início dessas expedições? Aí você vai responder. E agora vocês irão pesquisar informações sobre cidades e demais locais que foram fundados por causa das ações desses grupos expedicionários. Então, vou citar aqui alguns. Nós podemos citar aqui Cuiabá, Mato Grosso, foi desbravado pelas entradas e pelas bandeiras. Diamantina e Mato Grosso. Nós podemos Laguna e Santa Catarina e tem outros. Vocês, nesse caso, vocês irão fazer a pesquisa, tá certo? E me envie a foto no privado. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, nossa aula ficará com o livro nas páginas 32 e 33. Mas teremos aula hoje também de empreendedorismo, que eu enviarei para vocês no privado. E teremos um complemento dessas atividades de transportes, certo? Como as mercadorias eram transportadas antigamente. Então, pessoal, nossa aula ficará por aqui, mas estarei atendendo vocês no privado. Beijo e até amanhã com nossa aula de geografia.